Uma vacina que combate ao coronavírus está em estágio final de produção em Israel. Quem tem mais informações é a nossa repórter aqui em São Paulo, Giovana Rizardo. Conta pra gente, Giovana, boa noite. Oi, Bate, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Os testes em humanos vão ser feitos a partir do dia 1º de junho. Lá em Israel, os cientistas, eles estavam trabalhando em uma vacina há 4 anos, Bate, para o vírus infeccioso da bronquite, que é comum em aves. E eles perceberam que essa vacina poderia ser adaptada também para o coronavírus. Então agora devem começar os testes em humanos a partir do dia 1º de junho. Outro experimento é na Austrália. 4.000 profissionais de saúde, Bate, vão ser vacinados com a BCG, que ela é comum contra a tuberculose. A ideia desses cientistas, desses pesquisadores, é justamente aumentar a imunidade dos profissionais de saúde que têm aquele contato ali com os pacientes de coronavírus, viu, Bate? Olha, uma notícia de esperança em meio a essa pandemia. Estudos que já estão em andamento podem trazer a cura da doença provocada pelo novo coronavírus. Vamos acompanhar a reportagem. O trabalho, que está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Campinas, a Unicamp, avalia os efeitos contra o coronavírus de medicamentos já existentes no mercado. Dessa forma, os cientistas querem ganhar tempo para encontrar uma cura da Covid-19. Não vamos desenvolver um fármaco do zero. Isso demora mais de uma década. O que nós vamos fazer é verificar se algum dos 2.000 fármacos que já existem registrados na Anvisa, no FDA e outras agências regulatórias pode eventualmente funcionar para o tratamento da Covid-19. A ideia é isolar o vírus já nos primeiros sintomas, evitando dessa forma que ele se multiplique no organismo da pessoa infectada. Se nós conseguirmos inibir a multiplicação do vírus nessas células infectadas em laboratório, será possível levar esse fármaco para testes em estudos clínicos para humanos. Isso está em andamento. Nesse momento, nosso grupo de virologia está testando essas células no laboratório de biossegurança 3 da Unicamp com o Covid-19. Então, dentro de algumas semanas, nós poderemos saber se nós temos algum desses fármacos que já existem, se algum deles poderá ser testado em humanos contra a Covid-19. Por enquanto, os nomes dos 5 medicamentos usados no estudo e que apresentaram resultados positivos não vão ser divulgados para evitar uma corrida às drogarias como a que aconteceu com a cloroquina. Na maioria das farmácias, o medicamento simplesmente desapareceu das prateleiras. Muitas vezes, quando a cloroquina é comprada pelo estabelecimento comercial, rapidamente ela é vendida. Esta farmácia, por exemplo, que fica na zona oeste de São Paulo, comprou 35 caixas nos últimos dias. Sobraram apenas essas que estão aqui. Foi puro pânico, na verdade, né? As pessoas não sabiam nem como utilizar, nem como seria a posologia, nada. Elas compraram para se prevenir caso futuramente ela não encontrasse o medicamento. Então tem muita gente que tem 5, 6, 10 caixas em casa, ou tomando errado, ou na verdade sem saber o que fazer com os medicamentos, enquanto tem pessoas com lúpus, artrite que faz uso, que não está conseguindo acesso ao medicamento. Outro estudo que vem sendo desenvolvido em alguns países e também aqui no Brasil, no Instituto Butantan da Universidade de São Paulo, usa os anticorpos presentes no sangue de quem já foi infectado e está curado do coronavírus. É sempre uma esperança para pacientes graves, na medida em que você pode pegar o soro hiperimune de pessoas que já estejam combatendo o coronavírus e fazer com que esse soro possa ser extraído e dar para pessoas que estão nesse momento com a doença ativa. Mas a doutora Nise lembra que a conclusão das pesquisas pode demorar. Todas as pesquisas que estão sendo realizadas no mundo agora, daqui 1, 2 anos, 3 anos, vão estar dando os resultados. Essa é a dificuldade nesse momento em que nós precisamos estruturar tecnicamente condutas e tentar proteger a nossa população o mais rápido possível. Eu volto com o doutor Anthony Wong. Doutor, me diga uma coisa, não é? A cloroquina foi um remédio aí que nos surpreendeu, não é? Por terem descoberto algumas propriedades que estão ajudando no tratamento dessa doença. Sendo otimista,
para a gente que é leigo e não entende, pode aparecer uma vacina mais rápido do que nunca se viu? Existe essa chance? Ou por causa do período de verificação de efeitos colaterais, da segurança dessa vacina, isso dificilmente vai chegar até o consumidor em menos de um ano e meio? Na realidade, a cautela significa que não esperamos uma vacina antes de um ano. Mesmo essa vacina que está sendo será testado, aliás, a partir desse mês ou próximo mês em Israel, ele vai ser aplicado em humanos. Existe um certo período até que produz anticorpos e tem que medir se esses anticorpos são protetoras ou não e se são duradouras ou não. Então, isso demora e, às vezes, não acertaram a dose. Às vezes, é uma outra molécula que causa mais uma reação imunológica do paciente. Então, é assim, passo a passo que vai para frente. Então, é extremamente otimista pensar que nós vamos ter uma vacina muito rápido. A melhor ideia, quer dizer, a mais, assim, opinião de todo mundo, na melhor hipótese, será pelo menos um ano, mas eles esperam daqui a um ano e meio. Eu acho que é importante falar sobre hidroxicloroquina, que ele não é um remédio que foi achado por acaso. Já muitos estudos, há mais de 20 anos, mostraram que a hidroxicloroquina já era eficaz contra a família coronavírus. E é importante lembrar que a coronavírus já está passando pela gente há muito tempo. O SARS, por exemplo, já não é, o MERS, são outros da família coronavírus. Então, essa hidroxicloroquina já estava funcionando. O que aconteceu? Como o Gorenstein falou, foi primeiro um estudo na China com 30 pacientes. Aí o Didier Raoult, da França, teve a ideia de aplicar isso junto com a azitromicina. E fez primeiro com 30 pacientes e depois fez com 80. E os resultados deles foram muito bons. Então, é uma grande promessa. Mas também é importante uma certa cautela, porque é preciso um estudo muito mais amplo. Mas como é muito crítico, os pacientes que pegam coronavírus estão alguns em fase terminal, então é um uso compassivo. Então aí qualquer coisa que tenha algum resultado já pode servir. E surpreendentemente, nesses pacientes, essa associação tem sido um turning point, quer dizer, realmente deu a virada da pessoa que já estava meio desenganado a recuperar e salvar-se e sarar da doença dele. Então, doutor, mas tem uma amiga que teve o coronavírus agora, está se tratando em casa e o marido foi para a UTI, menos de 40 anos, mas com um histórico de diabetes. Ele não ficou entre a vida e a morte, aliás, está internado ainda, ele ficou de respiração só o suporte, ficou consciente o tempo todo. Só que a médica optou em usar a cloroquina para ele. E ele não era um paciente de gravidade a ponto de perder a vida, pelo que me relataram. Então, como é que tem funcionado a escolha, por enquanto você não tem uma regulamentação? Quem que é o paciente selecionado para o uso da cloroquina hoje no Brasil? Bom, por ser um medicamento ainda sem larga uso, sem larga experiência, e não tem, como se diz, o ensaio clínico. No entanto, é bom lembrar que a hidroxicloroquina está no nosso mercado há quase 100 anos. E a azitromicina está no nosso mercado há mais de 30 anos. Então, por exemplo, a sua eficácia e sua segurança já está comprovada. É que a eficácia dessa associação, especificamente para coronavírus, ainda não foi testado largamente. Então, essa é a razão da cautela dos médicos. A mais recente recomendação ele ajuda o paciente que está mal, praticamente terminal. Mas eu sou médico de terapia intensiva, comecei como médico de terapia intensiva e eu sempre falei, se você puder intervir precocemente, sabendo que o resultado vai ser bom no paciente muito mal, é melhor você começar um pouquinho antes. Então, nesse caso dessa pessoa, acho que foi prudência. Para não chegar a um ponto crítico, que às vezes não pode mais ter uma volta, você usa mais precocemente. E essa é a recomendação de vários centros, né, que se a pessoa desenvolver um problema respiratório, está evoluindo progressivamente, então você deve usar a hidroxicloroquina com a azitromicina antes que ele entre em um estado de falência respiratória. E aí a recuperação é praticamente 100%. Eu tenho ouvido resultados desse tipo, principalmente na França. Perfeito, doutor. Muito obrigado.